Após a Revolução Francesa, a França atravessou um período chamado de reconstrução. Napoleão foi derrotado, a monarquia e o clero voltaram ao poder. Porém, a população ficou dividida. Não era tão interessante assim apoiar Napoleão, o exército, mas o clero e a monarquia também não estavam com aquela bola toda, não. Havia ainda uma insatisfação popular, que culminará com a Revolução das Barricadas, que Victor Hugo descreve muito bem no livro Os Miseráveis. É importante a gente entender esse contexto para compreender o romance que eu apresentarei para você hoje. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e a resenha dessa semana é da obra O Vermelho e o Negro, crônica do século XIX, do escritor Stendhal. Henri-Marie Bailly foi um escritor francês que usava inúmeros pseudônimos. Alguns estudiosos ousam afirmar que ele usou mais de 100 pseudônimos. O Vermelho e o Negro, crônica do século XIX, e o Cartucho de Parma são os seus romances mais conhecidos. Ele perdeu a mãe muito cedo, antes de completar 7 anos de idade, e isso vai marcar muito a sua vida e a sua obra. Foi educado pelo pai, por uma tia e pelo avô. Esse avô apresentou para ele a alta literatura, Shakespeare, todos os clássicos daquela época. Ele destacou-se em matemática e por isso seu pai o enviou para Paris a fim de estudar na escola politécnica daquela cidade. No entanto, ele adoeceu no dia de fazer a avaliação de ingresso. Então ele não estudou nessa escola. Decidiu ser um Dom Juan e um comedista. O que é um comedista? Um escritor de comédias. Não no sentido de comédias como algo engraçado. Comédia era um estilo literário que começava com uma situação muito trágica e culminava com uma felicidade imensa. Mas ele não tinha nem o talento para ser um comedista e muito menos o aspecto físico para ser um Dom Juan. Ele era baixinho, barrigudinho, atarracado. Com o auxílio de um parente distante, ele vai arrumar um trabalho no Ministério da Guerra. Por isso, ele vai conhecer outros países, a Rússia, a Alemanha e a Itália. Na Itália, ele vai encontrar-se como artista. Inclusive, o contato com ele, com aquelas obras de arte, faz ele passar mal e vai dar nome até a uma síndrome, que se chama Síndrome de Stendhal. Existem pessoas que quando entram em museus e ficam envoltas em muitas obras de arte, elas passam mal. É uma síndrome verdadeira, eu fui pesquisar. E o Stendhal sofreu isso lá na Itália. E na Itália, ele se descobre como romancista, dá um clique na cabeça dele. E 3 fatores influenciam esse clique. O primeiro foi que ele conheceu Napoleão e ele viu a reação do povo italiano contra Napoleão. Isso mexe muito com ele. O segundo é que ele encontra o amor da vida dele, que é a Matilda, uma mulher de personalidade que vai influenciar muito a sua vida. E depois a revista Ludovic, que reúne a nata dos intelectuais, dos escritores da época. Então ele vai conviver com essas pessoas e vai então se descobrir um romancista. Saber tudo isso sobre Stendhal é muito importante para a gente compreender
esse romance, O Vermelho e o Negro. Ele foi escrito em 1830, no período da Restauração Francesa, como eu disse para vocês. Stendhal era contra a monarquia. Ele era um republicano nato. Ele celebrou a execução do rei e a prisão do pai dele, porque o pai dele era monarquista. Imagina, ele já tinha raiva do pai dele e o pai dele foi preso. É claro que ele foi libertado logo em seguida, mas ele achou assim a cereja do bolo o pai dele ser preso. Nesse romance você vai conhecer Julien Sorel, um rapaz quieto que gostava de passar o seu tempo lendo livros. Ele é filho de um pequeno empreendedor, um homem que tem uma serraria, que serrava árvores e transformava em tábuas. Ele e os filhos trabalhavam de sol a sol naquele empreendimento. Julien Sorel, ele não tinha talento nenhum para aquilo e ele virava saco de pancada dos irmãos. Primeiro, porque ele tinha um aspecto bonito e segundo, porque ele parecia que era metido, porque ele não... quando ele ia trabalhar na serraria, ele até causava mais problema do que ajudava. Então os irmãos mantinham, assim, tinham um verdadeiro desprezo por ele. Mas ele tinha uma facilidade muito grande para memorizar textos escritos. E por isso ele vai ser tipo um sacristão, um acólito do cura, do padre, daquela pequena comunidade. Ele vive numa cidade fictícia, no interior, bem pequena, e ele vai se aproximar do cura que se chama Chelan. E esse cura vai ensinando para ele latim, vai ensinando, ele vai tendo um contato com com a leitura. E ele memorizava, o Sorel, ele memorizava textos da Bíblia em latim. E isso deixava o cura impressionado, a ponto de um dia ele ver o Julien Sorel com o rosto machucado e pensar assim: você precisa de um outro trabalho. Aí ele indica Julien Sorel para ser o preceptor dos filhos do prefeito, que é o senhor Renal. Ele tem uns meninos e indica o cura, indica o Julien para ser o professor particular daquelas crianças. O prefeito, ele é casado com uma jovem, bonita, ingênua, muito preocupada com os filhos, a senhora de Renal. A senhora de Renal tem uma camareira, o nome dela é Elisa. E à medida que o Julien entra naquela família, ele vai entrar em contato com os trabalhadores. E a Elisa se encanta com Julien. Ela quer namorar e casar com ele, mas o Sorel não está interessado nela. O Sorel, ele tem um desejo, Julien, ele tem um desejo de ascender socialmente. Então, namorar uma camareira, para ele não tem interesse. Aos poucos, ele começa a se envolver com a senhora de Renal, a patroa, e eles vão ter um romance. Esse romance vai ser descoberto pela camareira, que primeiro vai espalhar pela cidade que o Julien está tendo um caso com a senhora de Renal. A cidade, ao invés de ficar chocada, vai ficar impressionada com a atitude dele, vai achar até que ele é um homem moderno. Ela vendo que isso não chega até o prefeito, o que ela faz? Ela manda escrever uma carta anônima e que essa carta chega até as mãos do prefeito. Julien Sorel tem que fugir dali.
Então, ele tem que sair daquela cidade pequenininha, que é Verrières, e o cura, mais uma vez, né, vai salvá-lo. O cura Chelan vai salvá-lo. Como? Vai encaminhá-lo para um seminário em outra cidade, que já é um pouco maior que Verrières. É um seminário em Besançon. Apesar dele ter dúvidas sobre a vocação de Julian Sorel, o abade Pirard, que é o responsável por aquele seminário, e é um abade assim muito rigoroso, que ele é jansenista, é um movimento religioso assim muito rigoroso, mais rigoroso que os jesuítas. Ele, a princípio, não bota muita fé no Julien Sorel, porque ele sabe mais ou menos que ele não deu certo lá como preceptor, mas aos poucos, convivendo com Sorel, ele vai vendo que sim, ele pode se tornar um sacerdote. Então ele vira o protegido do abade Pirard. No entanto, como esse abade ele era muito rigoroso, ele vai ficando decepcionado com algumas atitudes do clero dentro da igreja. Lembrem-se, o clero, junto com a monarquia, nesse período, vai voltar ao poder. E voltando ao poder, é claro que ele vai tomar atitudes de corrupção, atitudes de quebra dos votos, e isso fará o abade Pirard ficar muito decepcionado. Então o que ele vai fazer? Ele vai sair daquele seminário e, temendo o que poderia acontecer com Julien Sorel, porque ele era o protegido do abade, o que o abade faz? Encaminha Sorel para trabalhar em Paris. Então reparem, Sorel saiu de uma cidadezinha bem pequenininha, aí agora ele foi para esse seminário que é numa cidade um pouco maior. Agora ele vai para a capital, Paris, e trabalhará com o Marquês La Mole. E esse marquês percebe os talentos de Sorel e vai, assim, permitindo que ele leia os livros que tenha na biblioteca. Aliás, inclusive, Sorel, desde quando ele vai trabalhar para o prefeito, ele se encanta com a biblioteca do prefeito, ele se encanta com a biblioteca do seminário, e agora ele vai se encantar com a biblioteca desse marquês e vai expor os seus talentos, a sua capacidade de memorização, o seu conhecimento, a sua postura rígida, né? Porque ele não se deixa se misturar. Mas apesar de tudo isso, de todo o seu talento, Julien Sorel, naquele ambiente, não é considerado um igual. Por quê? Porque ele veio de origem humilde. Então, aos poucos, ele começa a perceber que o seu desejo de ascender socialmente vai ser muito difícil de ser alcançado. Ele não tem sangue azul. Bem, tá acontecendo todo aquele período, né, da Revolução, e o Marquês representa tudo que Sorel não acredita, porque ele, em segredo, ele é apaixonado por quem? Por Napoleão. Ele acreditava que ele poderia ascender-se socialmente ou por meio do exército, inclusive ele até se imagina comandando um batalhão, ou por meio do clero. Ele acreditava nisso, mas ele acreditava muito mais no exército. Só que naquela época, como eu disse,
admirar Napoleão, admirar o exército, era extremamente proibido. A gente está no período da reconstrução. O clero está subindo e a monarquia está subindo. Se a gente está na casa de um marquês, marquês é um título da nobreza. Então, representa tudo aquilo que Sorel não admirava. Porém, ele não percebe isso. Tanto que ele vai acabar contribuindo para o lado que ele não gosta. O marquês vai dar uma tarefa para ele. Ele tem que decorar uma carta. Ele decora, mas ele não compreende. A gente poderia dizer que ele é um analfabeto funcional, porque ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar. Então ele decora a carta, faz essa viagem e passa essa mensagem para um homem que é um líder que está exilado em outro país. Ou seja, Sorel, ele corre até um grande perigo, um grande risco. Mas ele retorna porque ele fez isso por conta de admirar também o Marquês. Como retribuir tudo que o Marquês fazia para ele. No meio disso tudo, ele se apaixona pela filha do Marquês. No entanto, ela não aceita ter um romance com ele, apesar dela também se apaixonar por Julien Sorel. Por que ela não aceita? Porque ela conhece a origem dele, que é uma origem pobre. Ele não é um nobre, ele não tem sangue azul. Inclusive, ele sofre muito nas reuniões com os jovens, porque eles ouvem a opinião dele, mas o desconsideram, porque ele não é um nobre. A Matilda vai rejeitar o Sorel por 2 vezes. Ele vai receber o conselho de um conde russo. O conde dá umas ideias para ele, fala assim: olha, ignora um pouco a Matilda, eu vou te dar esse livro aqui, que tem umas correspondências, aqui eles vão te ensinar como que você deve agir para conquistar a Matilda. E ele conquista a Matilda, ele usa esse subterfúgio e conquista a Matilda. Ela engravida de Sorel, mas ela não assume que pro pai de quem é a criança, de jeito nenhum. Ela fica noiva com um dos seus tantos pretendentes, porque ela tinha inúmeros pretendentes, mas ela desiste do noivado e fala pro pai que o pai da criança é o Sorel. O Marquês fica revoltadíssimo, quer matar, capar, prender, destruir o Julien Sorel, mas aos poucos ele se convence que o melhor seria que os dois se casassem. Oferece para o Julien Sorel uma propriedade rural e prepara tudo para o casamento. Parece então que a vida de Julien vai realmente ser aquilo que ele queria tanto, que ele vai se ascender, né? Ele vai ficar rico, ele vai ficar com a esposa que ele ama. Só que não. Quem aparece? A senhora de Renal. Ela descobre que Julien Sorel vai se casar com a filha do Marquês, tomada de ciúme e de raiva e de inveja e de mágoa. Ela escreve uma carta detonando com Julien, dizendo que ele se aproveita das mulheres, que ele se aproveitou dela. E então o Marquês rompe com esse compromisso, demite Sorel e não tem desculpa. O que Julien faz? Ele descobre que um dia a senhora de Renal estará em uma missa. Ele entra nessa missa armado e o resto eu não vou te contar. Você vai ter que pegar esse romance e ler. E olha que ele é um calhamaço, dividido em 2 partes, mas é excelente de se ler.
Sobre o título O Vermelho e o Negro, há quem diga que vermelho representa o uniforme do exército francês, que inicialmente era vermelho e depois passou para azul, e que o negro representa a batina do clero. Outros dizem que não, que o vermelho é o sangue derramado na guerra, nos conflitos, e que negro é o caminho percorrido por Julien Sorel. A verdade é que Stendhal não deixou claro por que ele escolheu esse título. O que a gente percebe nesse título é que ele reflete a dualidade que sempre aparece no romance. O conflito interior de Julien Sorel, que quer alcançar o sucesso, ascender-se socialmente a qualquer custo. A dualidade da sociedade francesa, que faz uma revolução, depõe a monarquia, decapita o rei, mas depois volta com a monarquia para o poder. Então a dualidade aparece muito nesse romance. Ler O Vermelho e o Negro é ter uma aula de história, é ter também, é poder fazer uma reflexão sobre as nossas próprias escolhas e o peso delas em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!